Iniciando mais um episódio de InfluCast, esse espaço onde você se aproxima das novidades do mundo de influência e também das suas influenciadoras favoritas. E hoje, com uma convidada super especial, eu considero ela uma das influenciadoras mais interessantes da atualidade, que fala de moda, beleza, lifestyle de um modo único, mas principalmente sobre cultura. Hoje minha convidada é a Mariam. Bem-vinda, amiga. Obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast, um dos primeiros episódios. Saindo do papel, eu lembro quando você falou que tinha uma ideia. A primeira vez, né? Aí ver isso tornando realidade é muito legal. Estou muito animada pra gente conversar e fofocar um monte. Então, eu considero de verdade isso não porque eu sou amiga, mas porque realmente eu sou assim, rata de Instagram e TikTok, de ficar stalkeando todo mundo. Você sabe que eu te acompanho há muito tempo antes da gente se conhecer. E eu considero que, além de requintado, seu conteúdo consegue ser inteligente e cool. Como você começou a criar conteúdo, assim? Porque você não deve ter começado assim já, né? Nossa, não, gente. Eu comecei, inclusive, foi muito do nada, tá? A gente fala que todo mundo pensa muito antes de começar a criar conteúdo. Eu, de fato, pensei muito no que eu queria falar, só que eu comecei por, acho que, onde pouca gente sabe por onde começar, que é falar o que você já sabe, o que você já faz. As pessoas acho que às vezes elas se perdem um pouco porque querem falar de tudo um pouco, ou que não sabem por onde começar porque não sabem o que falar, mas... Ou de pegar um assunto que tá trend e querer falar sobre isso, mesmo que não seja sobre você, né? Exatamente. Essa é a pior besteira. Nossa, esse é um tiro no pé, porque daí se furar a bolha já era, né? Se a comunidade já muda, enfim. Mas eu comecei, na verdade, dando consultoria para as pessoas crescerem no TikTok. Porque há muito tempo eu fazia conteúdo só por hobby, assim, eu e minha irmã. A gente nem tinha a possibilidade de trabalhar com a internet. Você tem uma irmã gêmea, né? Então isso por si só já chama um pouco de atenção, né? Sim, não, eu tenho uma irmã gêmea. A gente criava conteúdo por hobby mesmo, a gente tava na escola ainda. E assim, era antes da pandemia, ninguém pensava realmente em trabalhar com a internet, né? Era uma coisa muito, assim, fora da nossa realidade hoje. Até porque, como eu era criança, né? Tinha que uns 14 anos criando conteúdo. E aí, era Musical.ly na época. Hoje nem tem mais Musical.ly. O TikTok comprou o Musical.ly. Exato. Há muitos anos. E aí, quando viralizou o TikTok, que foi na pandemia, eu já tinha verificado, já era uma creator na plataforma. Legal. Né? Porque como foi comprado, já tinha essa bagagem de experiência. E as pessoas começavam a me perguntar, como que faz pra crescer no TikTok e tudo mais? E aí, aprendendo... Você lembra quantos seguidores você tinha? Cara, eu acho que na época eu tinha 100 mil. Ah, já era bastante. Era bastante. Ainda mais no começo. E sobre o que você e sua irmã falavam? Porque essa época realmente Sobre ser gêmea. Sério? Esse vai ser um nicho. Não, era tipo assim, era vídeo junto com a mesma roupa. Aí, tipo, a gente fazia tudo junto, tipo, a mesma... Então era mais entretenimento, assim. Era entretenimento, tá, legal. Puro entretenimento. Só que daí, na época, quando eu tava na faculdade, começando a trabalhar, assim, eu fiz relações internacionais, sou formada em relações internacionais. Nunca atuei na área, porque eu sempre gostei muito dessa parte criativa e digital. Eu sempre me interessei nessa parte criativa, né? Então, eu comecei a trabalhar... Ai, como que eu posso dizer? Foi uma consultoria, na verdade, que você começou a dar, lembra? Comecei. Aí tinha aquele grupo de trends no TikTok, Nossa, gente, lembra? Não, foi o máximo, porque assim, eu comecei, na real, eu tinha uma assinatura para as pessoas receberem as trends do momento, antes de viralizarem aqui. Então, viralizava muito lá fora, né? E depois que vinha pro Brasil. E aí, eu falava, cara, esse é o melhor jeito de você crescer na internet. Por quê? Você começa... São vídeos curtos, as trends duram 7 segundos normalmente, são muito curtos. E atingem um público muito grande. Cara, é muito legal. Isso foi há uns 3 anos atrás, você diria? Ou mais? Acho que mais, sabia? Eu acho que foi em 2000 e... acho que faz uns 4 anos, vai. Isso. E aí, o que acontece, gente? No TikTok, é interessante a gente ver essa mudança de consumo e de criação de conteúdo. Quanto mais curto fosse o vídeo e quanto mais chamativo fosse, assim, mais compartilhável e realmente com uma música em alta, era, assim, certeza que ia dar bom. Certeza. Era menos concorrência, né, de criação. Nossa, e também a gente conseguia validar muito pela gringa. Então, assim, eu acho que hoje o público brasileiro, ele tem um conteúdo muito nativo do país que funciona e a gente não tá mais tão dependente. Mas na época, se uma gringa fazia, você já tava com conteúdo validado, você podia fazer aqui que ia dar certo também. Exatamente, exatamente. O problema era que as pessoas não sabiam como adaptar a trend pro nicho que elas fazem, né? Então, alguém que falava de moda, como que adaptar
uma trend que a De pessoa… maquiagem. De maquiagem, adaptar pra moda. Enfim, esse era um desafio que elas tinham, né? E de vários outros nichos. Então, até quem é médico e tal, que queria estar por dentro e não sabia como. E isso é muito importante, né? Pra você não perder um pouco o seu foco. Só que daí eu percebi o seguinte… Com as trends você viralizava, crescia rápido, só que quem tá lá não te segue por quem você é ou pelo conteúdo que você faz. E só porque às vezes chegou em várias pessoas e elas vão seguindo Por aleatoriamente. curiosidade. Exatamente. Então, assim, eu parei, eu falei, cara, eu não acredito em sucesso rápido, você sabe bem disso. Eu parei de dar essa assinatura, parei de fazer essa assinatura. Porque as pessoas começavam a criar conteúdo e elas não tinham um relacionamento muito forte com a comunidade que elas estavam querendo criar. Falei, vamos parar com isso. O ideal é você criar vídeos. Pode ser mais longos, não precisa necessariamente ser vídeos virais, mas que, de certa forma, criem um relacionamento, né, com quem tá ali te Então, assistindo. você mudou o seu posicionamento, não só pro seu conteúdo, mas também pro que você aconselha as pessoas. Que é o que a gente 100%. fala de criação de comunidade, né? Às vezes não ter um conteúdo tão viral, mas que seja algo que conecte, que você realmente mostre quem você é. E eu acho que a pessoa lembrar de você no fim do dia, né? Porque eu até vi um vídeo ontem que a pessoa falava assim, fala 3 stories que você viu ontem. Você nem lembra, Você né? nem lembra, porque você tá vendo no automático, e aquilo não te marca. Então, como que você cria uma identidade, né, de conteúdo que as pessoas lembrem de você? E aí que eu trago, que eu acho que foi a grande virada de chave pra mim, assim, olhando sua carreira, foi de você trazer a sua cultura árabe como ponto central de todos os assuntos que você fala. Como que foi isso? Foi estratégico ou aconteceu sem querer? Cara, aconteceu sem querer. Eu fiz uma viagem com minha família pra Dubai. Foi a primeira vez que eu fui pra Dubai. E, querendo ou não, eu sou árabe, eu estudei a vida toda numa escola islâmica, uma escola árabe onde tinha aulas e tudo mais. E a maioria das minhas amizades são árabes. Então, é curioso pra quem tá de fora, né? Pra quem não é árabe ou pra quem não tem conhecimento algum sobre a cultura, as pessoas gostam de ver o que é o diferente, né? Quando eu fiz essa viagem, eu comecei a falar sobre como é a cultura árabe de uma forma super natural, porque pra mim é muito natural. Faz parte do meu dia a dia. Na verdade, você tava só documentando sua viagem. Exatamente, foi muito natural. E eu vi que começou a ter mais engajamento e as pessoas começaram a ter mais curiosidade, né? Porque não adianta só você ter curtido, as pessoas que realmente queriam saber o porquê, queriam entender o como aconteceu, enfim. Tudo isso era muito importante e eu adoro falar sobre a minha cultura, adoro falar sobre tudo, né, que envolve esse meu lado. E aí, comecei a criar e eu falei, cara, eu vou parar de dar consultoria. Nessa época, eu tava dando consultoria para as pessoas crescerem na internet. Só que Na eram verdade, você consultorias muito começou longas. como criadora e, assim, no marketing digital, entre aspas. E não com publicidade, no formato Não. também que fez o caminho inverso. Não foi. Né? Eu fiz o caminho inverso. E eu acho que foi a melhor coisa da minha vida, porque dando consultoria, quanto mais você ensina, mais você aprende também, né? Até porque você tem que estudar muito pra Tem que ensinar, estudar né? muito. Então, eu já tinha uma noção de que vídeo eu precisava fazer pra criar um relacionamento, para as pessoas se identificarem, pra gerar compartilhamentos, salvamentos, enfim. Eu já tinha esse conhecimento. Então, pra migrar depois pra fazer uma publicidade, era muito mais certeiro, sabe? De que ia dar um engajamento bom. Exato, porque você já tinha feito toda essa curadoria do que funcionava pra Sim. todos os nichos, praticamente. E você acha que a cultura árabe, nesse sentido, ele moldou o seu olhar pra te trazer uma diferenciação no mercado? Eu sempre acredito que o maior diferencial das pessoas é ser quem elas realmente são. Porque ninguém é igual a você. Ninguém é igual a Dayana, ninguém é igual a Mariam. Então, isso faz você ser especial, você ter essa diferença no mercado. Porque, querendo ou não, fulana, eu quero fazer igual fulana ou ciclana. Você acaba entrando num meio que não vai E é te uma dar competição que visibilidade. você nunca vai ganhar. Não vai, nunca. Porque as pessoas seguem pessoas por motivos, entendeu? Eu acho que esse é o principal diferencial, assim, pra quem quer crescer na internet. Você tem que saber quem é você, o que você acredita e o que te faz única, né? E eu acho que muita gente tem medo de trazer essa parte cultural, religiosa, etc. E sofrer alguma represália, no sentido de, pra eu ser uma influenciadora de sucesso, eu tenho que seguir o padrão XYZ. E eu acho que isso poderia até ser verdade há uma década atrás, porque a gente realmente tinha uma gama muito pequena de influenciadoras, mas hoje, com uma concorrência grande, acaba que o seu diferencial pode te atrair uma bolha que não se sente representada por ninguém, né? Você sentiu Exatamente. isso com a comunidade muçulmana? Nossa, demais, demais.
o que eu mais vejo, antigamente, quando eu comecei a criar conteúdo, não tinha muitas influenciadoras árabes criando conteúdo. Porque a gente realmente, vou falar, a gente vive a gente nasce numa bolha que é de quem é árabe e muçulmano. E quando você fura essa bolha e mostra pros outros quem você é, no que você acredita, as pessoas têm essa admiração, sabe? Então, eu fui muito apoiada por pessoas da comunidade árabe e muçulmana. Até hoje, elas falam que se identificam muito com o meu conteúdo. E eu acho isso muito especial, porque, querendo ou não, eu crio um conteúdo pra elas, né? Pra elas serem representadas também, né? Até para elas poderem compartilhar assuntos que talvez elas não abririam no perfil delas, mas você pode ser uma voz de algo que tá acontecendo, né? Ou até de fatos que a gente pensa que às vezes são superficiais para você que já convive, né? Sabe tudo, mas às vezes uma expressão. Até queria que você falasse, amiga, que eu sempre falo, Inshallah, muito ouro, porque eu adorava essa série. Nossa. E tem um significado mais profundo do que isso, do que ser só uma coisa de ostentação que muita gente pensa, né? Do mundo árabe, do ouro, enfim. Mas é uma frase forte que você falou que significa muita coisa, né? Significa muita coisa. Inshallah, as pessoas, elas assistiram a novela, né? E daí ficou marcado. Só que, basicamente, no pé da letra, significa se Deus quiser. Então, é uma frase é uma palavra que a gente usa muito. Eu, no dia a dia, às vezes, falo até com quem nem é árabe, sabe? No meio do português. E é uma coisa muito natural, né? Você vai ver, às vezes eu vou até soltar algumas palavras em árabe. Mas, Inshallah significa se Deus quiser, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa. Por isso que eles falam muito ouro, Inshallah. Então, se Deus quiser, eu vou ganhar muito ouro, entendeu? E você aprendeu árabe desde pequena? Você é fluente, sabe escrever? Como que funciona isso? Olha, desde pequena eu estudei na escola árabe. Minha família fala árabe, né? Meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo. Só que eu sei escrever e ler tudo. E pra falar, eu engasgo um pouco, não vou mentir. Até porque você não tem essa convivência diária, né? Porque tem vários tipos de árabe também. O árabe que eu aprendia na escola era um mais formal, que eles usam no Oriente Médio no geral. Agora, o árabe que eu falo em casa, por exemplo, é o árabe libanês. Que é mais com gíria, sabe? É mais… Sim. É tipo… É como se fosse o inglês da Inglaterra, o inglês americano, aí tem palavras que são diferentes, som diferente. São mais gírias diferentes e palavras que ficam diferentes mesmo. E aí, eu falo mais o libanês, o outro é muito complicado, eu nem trago no dia a dia, nem em conversa, sabe, com ninguém que fala. Mas escrever árabe também, eu sei escrever e ler, tranquilo. Legal. E dentro dessas pessoas da sua família, além da cultura, teve alguém que te inspirou, assim, no ramo de empreender ou de realmente ser mais comunicativo? Ou foram mais referências externas? Meu pai, eu acho que é a minha maior referência, assim, de empreendedorismo. Acho que sempre falam, né, que o empreendedorismo tá no sangue libanês. Porque a história dele é muito legal. Ele com meu tio, eles… cresceram, inclusive, no meio… Eu falo da moda, mas assim, eles traziam tecido da China pra cá, sabe? Então, importação. É muito bacana ver tudo que ele construiu hoje, né? A gente olha pra trás e fala… Por mais que ele nunca tenha trabalhado com a internet em si, foi uma inspiração pra começar a fazer o que a gente quer e no que a gente acredita, né? Legal. E aí, bom, com essa referência, você acha que quem nasceu primeiro, assim, no seu coração? A Mariam, empresária ou criadora de conteúdo? Cara, eu acho que a Mari é empresária. Eu também vejo isso. Cara, sempre, assim, eu vou falar, a criação de conteúdo nunca foi… Eu até não sei nem como posso falar isso, né? Mas assim, vou tentar Mas pode falar que eu acho que provavelmente eu vou me identificar. Assim, a criação de conteúdo nunca foi um sonho que eu queria ser. Eu sempre quis ser empresária, entendeu? A criação de conteúdo meio, foi né? um meio. Exato. Foi um meio. E foi muito, muito natural, assim. Óbvio, no começo a gente começa meio travada na internet. Mas quando você acredita no que você quer criar depois… Isso não é nada, né? Você não vai é um buscando impedimento. outros meios, você pode ir se adaptando nisso, né? E o que eu acho, a gente tem trazido muito isso na escola, que a empreendedora é influente. Então, antes a gente via a influenciadora muito como a blogueira, entretenimento, algo mais superficial, digamos assim, e que acabava ali na publicidade. E a gente tem até dentro do curso, né, 26 maneiras de monetizar. Então você pode ter tanto seu negócio como afiliações, bom, você sabe tudo isso. Mas as pessoas se verem como
criadoras de algo muito maior do que um videozinho na internet. E sim de uma comunidade, de uma empresa. E eu acho que a gente tem hoje grandes nomes, né? Como CIMED, marcas que estão se baseando no digital, no TikTok, para crescer impérios. Então, eu sempre te vi com essa visão também de querer construir algo maior. Que bom, adorei. Até que você realmente construiu, né? Como foi o impacto da sua criação de conteúdo TikTok na criação do Albis? Olha, foi um divisor de águas, assim, não posso negar. A internet, primeiro de tudo, né, o delivery, ele é 100% digital. A gente não tem um restaurante para as pessoas conta um pouco do sentarem e que é para comerem. quem tá ouvindo. O Albis é um fast food voltado para o Oriente Médio, uma culinária árabe que a gente usa. Então é muito shawarma, esfirra, tudo que a gente consome e principalmente com ingredientes, com temperos importados do Oriente Médio. Porque hoje a gente não vê, eu pelo menos, sempre quando me pedem indicação de lugares para onde comer comida árabe, eu nunca sei o que falar. Porque os temperos não são exatamente como a gente come. Então, principalmente que você que tem essa cultura tão forte, já tá acostumada com a fonte ali, né? Exatamente. E como é um delivery onde as pessoas pedem muito no iFood, por exemplo, ou no nosso site próprio, é 100% digital. Então, estar na internet não tinha outra possibilidade. Ou você tá na internet, ou você tá na internet, entendeu? E aí, foi um divisor de águas. A gente fala que foi do nada. Eu sempre falo, cara, foi um vídeo que viralizou e tal. Só que quando a gente olha pra trás, a quantidade de vídeos voltados pra culinária do Oriente Médio, pra... Não, você sempre gravou, eu lembro desde que eu comecei a te seguir, mostrando o almoço no domingo na sua casa. Sempre. E aí, obviamente, eu não vou lembrar os nomes, que eram árabes. Mas assim, você tem vários rituais, até religiosos, em que, não sei se se chama rituais, mas são datas comemorativas religiosas que são celebradas com muita comida, né? Sim, bastante. Inclusive, tem o mês do Ramadã que a gente fica sem comer, a gente fica de jejum, sem beber água, sem comer do nascer até o pôr do sol, durante 30 dias. E daí, no dia seguinte, né, depois, quando acaba, logo no dia seguinte de manhã, tem o Eid, que é uma data comemorativa, onde tem muita comida, café da manhã, família se reúne. Gente, eu queria muito num nesse. Ai, vamos no próximo. Tá bom, obrigada. Eu fico só vendo os vídeos e morrendo de vontade. Parece convidada. Tão gostoso. Então, assim, você começou... E outra, depois você começou a criar conteúdo sobre o Albis, mostrando todo o processo de criação de marca. Como que você vê isso hoje? Porque antes, o backstage, ele ficava muito escondido. As pessoas queriam mostrar o palco, vendendo muito, dando certo. E hoje, a gente compartilha mais do processo, né? Por exemplo, eu quero compartilhar um pouco de como foi a criação aqui do podcast também. Você acha que isso uniu muito sua comunidade de clientes de Albis mesmo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acredito no seguinte, ninguém gosta de acompanhar quem já tá no topo. As pessoas gostam de acompanhar o processo. Erro, acerto, e tentar de novo. Eu acho que esse é a maior forma de você gerar das pessoas se identificarem com o que você tá criando, sabe? Porque elas olham também os seus pontos fracos, elas te apoiam. Traz vulnerabilidade. Isso, traz vulnerabilidade. Até que eu digo. Traz vulnerabilidade, só que ao mesmo tempo, quando você é aberto, as pessoas, elas se identificam com você, elas te apoiam, independente se vai ser um resultado bom ou ruim, enfim, o importante é elas mostrarem que elas estão ali por você, sabe? Sim. E essa questão da cultura, você já ficou com medo de, assim, se posicionar 100% de alguma forma e perder público? Por exemplo, assim, se eu me manifestar assim, talvez vão me dar um follow, as pessoas não vão me entender porque é algo muito diferente no Brasil. Você já teve receio de postar algum conteúdo nesse sentido? Olha, eu não tinha receio, mas o meu receio era as pessoas não se identificarem. Porque isso é uma bolha muito diferente, por ser diferente, existe essa coisa de, putz, não vou me identificar com o estilo de vida que essa menina tem, sabe? Então, querendo ou não, isso é um desafio pra gente, né? Pra quem cria conteúdo, porque acho que a identificação é o ponto principal pra criar uma comunidade. Só que depois, criando mesmo com esse medo, eu vi que muitas pessoas que nem são árabes se identificaram comigo. Super. Se identificam com a minha criação, sabe? Que é uma criação, como que eu posso dizer?
Eu diria até que mais conservadora, É, que eu é adoro, uma criação mais inclusive, assim. Eu conservadora. sempre uso o pai dela de exemplo. Que teve um dia que a gente foi pro Rio, e aí ele acompanhou ela. Nossa, E assim, verdade. eu fui lá, conheci ele, falei, olha, eu vou cuidar dela. E assim, gente, é um zelo que assim, eu sinto muito falta nas famílias hoje. E eu acho que é assim, a coisa mais linda que existe. Então, eu acho que é isso, exatamente isso. Não necessariamente a religião, mas a cultura e o comportamento que é universal, que é o zelo, que é o carinho, que é o amor, Nossa, né? total. Isso é muito da cultura árabe, né? A gente até brinca que quando falam, ninguém vai estar ali por você. Vai estar o tio, o primo que você nem sabe que você tem, sabe? Todo mundo aparece lá quando você precisar de alguma coisa. Eu acho isso é muito especial na cultura árabe, né? Exato. E falando em primo, você chama suas seguidoras de primas, né? Como que Sim. começou isso? Meu, começou. Tudo que acontece na internet é meio que do nada que a gente Aham. pensa, né? Mas depois faz super sentido. O Primas iniciou principalmente por eu querer criar esse relacionamento e ter esse nome pra dar pra quem me segue, pra quem me acompanha. E na cultura árabe, todo mundo é primo, a gente brinca, né? Porque, às vezes, só pra vocês terem uma noção. Uma pessoa que você nem imagina aparece falando que é teu primo, porque é da mesma cidade que o teu avô, lá do Líbano, não sei o quê. Todo mundo se conhece. É uma bolha grande. Não, Muitos todas as libaneses. pessoas árabes que eu já conheci na minha vida, a Mariam me conhece. Não Gente, importa se é de outro estado, se é de outro país, ela tem alguma conexão. É uma bolha grande, tá? Gigante. E a gente se conhece. Então, independente se é daqui de São Paulo, se é de Foz do Iguaçu, se é de Curitiba, se é, sei lá, de Florianópolis, todo mundo se conhece, assim. Isso é muito legal. E você tem uma união de família mesmo, assim, eu vejo que tem uma consideração. Sim. E aí, sobre isso dos conteúdos que a gente falou, né, tá? Você começou a chamar elas de primas, algo super próximo. Mas aí eu vi que em alguns assuntos que você trouxe, algumas primas, assim, tacaram algumas mensagens negativas, assim, uns hates. Que aí não é prima de verdade, né? Aí não é prima de verdade, É. gente. I'm sorry. Inclusive, primas de verdade, compartilhem esse podcast aí pra Isso todo aí. mundo assistir. E aí, o que você acha, assim, eu vendo de fora, sinto que as críticas normalmente vêm da comunidade não muçulmana do que da muçulmana. Quando você traz aspectos, assim, religiosos. Nossa, 100%. Como se, 100%. assim, eu não sei nem que palavra usar pra isso. Porque são pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Exato. Cara, os maiores hates que eu levo são de pessoas que não são árabes, que não são muçulmanas, principalmente na questão de usar o hijab, que é uma questão muito importante, Pra né? contextualizar, o hijab é aquele lenço, né, que o lenço, cobre o cabelo. Isso, que cobre o cabelo. E não é só você colocar o lenço, é você mudar todo o seu estilo de vida mesmo. Então você tem que ter muita consciência em decidir Clareza. usar isso, clareza. Porque você vai representar a religião pra outras pessoas, né? Uhum. Tipo, se eu sair da rua hoje assim, ninguém vai olhar e falar, ela é muçulmana. Mas se eu tiver com um lenço na cabeça, Você usando vira uma a roupa referência. certa, eu viro uma referência. Então, tem muita coisa pra ser trabalhada também. Eu acredito muito que eu sei o motivo, eu entendo tudo que a minha religião prega. E eu acho que o mais importante disso tudo é que por eu ter clareza do porquê das coisas, tudo fica mais leve. Exato. Entendeu? Então, recebi hate de uma pessoa que nem é muçulmana, nem é árabe e fica me perguntando por que eu não uso lenço. Uhum. Só que as minhas amigas que são muçulmanas, a maioria não usa lenço. Sabe? A maioria não usa lenço. Não tô falando que é certo, não é nada Você disso. conta da sua realidade. Mas é porque aqui no Brasil já tem essa cultura mais ocidentalizada, onde as minhas amigas também cresceram aqui. Então é mais difícil mesmo pra gente. Não, e Entendeu? eu acho que as pessoas também, elas, justamente isso que eu falei, que são pessoas que não são da religião. Eu fui criada na igreja católica, mas sempre frequentei evangélica, enfim. E a igreja católica tem várias coisas que você não pode fazer em que a maioria das pessoas faz. Então, assim, se a gente fosse seguir 100%, imagina como influenciadora que você começa a representar algo para uma comunidade. É um peso muito grande. É verdade. Então, assim, acho que a gente tem que ter muita sabedoria, e isso para qualquer coisa que a gente se posiciona na internet, de ter muito claro quem a gente é, o porquê a gente escolhe aquilo e como a gente escolhe comunicar, para que o peso da opinião das outras pessoas não sobrecarregue a nossa vida pessoal. Total. Porque por mais que você tá expondo isso, você não tá abrindo um livro público, assim, no sentido de vocês podem dar a opinião que vocês quiserem, vocês ditam a minha vida. Não. Você tá sendo correta, de acordo com seus princípios e valores e contando a sua experiência, né? Então, eu acho muito madura a forma como você expõe isso e eu queria trazer aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais. Ai, eu adorei. E, inclusive, quando você contou que você
um pouco antes, assim, acho que até de você noivar, você fez um vídeo falando que você nunca havia namorado. Então, você falou, não posso participar de trend de coração partido. Porque assim, gente, eu nunca nada, entendeu? Eu nunca nem flertei com o menino. Então, eu tô assim, com o coração inteiro. E eu achei tão legal, assim, a gente até teve uma conversa, porque eu tive, né, namorados na adolescência. E a gente vai, às vezes, eu acho que como mulher, deixando algumas coisas de lado por conta de relacionamentos amorosos. E como isso de você escolher uma pessoa, às vezes te faz até focar mais no seu estudo, na sua construção de carreira. Ao mesmo tempo que as pessoas podem achar como uma imposição, na verdade você conseguiu fazer várias coisas incríveis pela sua vida porque você estava focada naquilo. Nossa, 100%. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi eu começar a trabalhar, fazer meus 20 anos antes de encontrar alguém, sabia? Porque eu acho que isso me formou, isso fez quem eu sou hoje. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar, primeiro, na faculdade, gente, não tinha ninguém árabe, né? Então, como eu já sabia que eu queria casar com alguém árabe e muçulmano… Gente, acho que até eu quero. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Eu te apresento vários. Mas como eu sempre soube, né, que eu queria casar com um árabe muçulmano, eu não dava brecha e não abria possibilidade para outras pessoas entrarem no meu caminho, sabe? E atrapalhar o que eu tô focada em fazer, sabe? E eu acho que as pessoas se perdem aí, principalmente as meninas. Às vezes elas não sabem o que elas querem, não tem um foco maior, não tem um objetivo maior e às vezes acaba se levando e às vezes se decepcionam. Mas, enfim, eu sempre falo que por eu ter trabalhado muito cedo, eu abri a empresa voltada para o crescimento nas redes sociais com 19, 20 anos, assim. E aí comecei a trabalhar com isso, já tinha esse foco, me formei na faculdade. E o Ali, meu marido, né, ele surgiu depois, quando eu tava me formando na faculdade, o que foi ótimo, porque eu já tava trabalhando, eu já sabia quem eu era e no que eu acreditava, sabe? Então, É um relacionamento, por mais que jovem, muito mais maduro. Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal. Às vezes as pessoas, elas até falam, nossa, nunca namorou, o que fulana vai ensinar de namoro? Quando você foi compartilhar sobre isso, assim, você sabia que ia gerar um burburinho, né? Com certeza, com certeza. Como foi essa decisão, assim, a repercussão e etc? Foi uma repercussão muito boa, as pessoas muito curiosas em saber o porquê. E o porquê é muito óbvio, gente, é porque eu queria, entendeu? Casar com um árabe muçulmano. E independente de onde que ele ia aparecer, eu sabia que em algum momento ele ia aparecer. E acho que é isso. E você considera que você acredita muito, assim, em destino, em Deus, que ia acontecer de qualquer maneira? Ou era uma coisa mais assim, ele vai aparecer? Eu acredito muito nos planos que Deus já escreveu pra gente, né? Então, e tem uma coisa muito interessante na cultura, na religião, desculpa. Tem uma coisa muito, muito interessante, que na religião… Você pode fazer doar. Doar é pedir mesmo coisas pra Deus. E por mais que Deus tenha escrito algo pra acontecer, se você tá pedindo muito, ele atende esse seu pedido. Então, você pedir alguma coisa pode mudar os planos que Deus escreveu pra você. Eu arrepiei aqui. É muito, muito interessante isso, né? Então, isso é muito legal, porque eu pedindo sempre pra Deus me trazer uma pessoa exatamente como o Ali veio. Sabe que eu tenho uma comunidade, né? E eu falei pra elas, vocês têm que escrever em uma folha exatamente a pessoa que você quer, como você quer. Eu acredito, e não gente. aceitar nada além disso. Nada. Não, tem uma história muito engraçada, gente. Vocês vão rir agora. Acho que eu nunca contei essa história na internet. Mas eu sempre, quando eu fui pra Itália com meus pais, antes de conhecer o Ali, eu falava pra minha mãe, gente, italianos, né, são todos charmosos, né? Eu falava pra minha mãe assim, eu quero encontrar um italiano muçulmano. Eu quero um italiano muçulmano. Será que tem? Será que existe? Tipo, a diva já começando tentando achar uma brecha ali. Vai que, né? Tipo, o italiano muçulmano. Tem que ser muçulmano. Cara, não deu outra. Aí voltei de viagem, passou uns meses, conheci o Ali. O Ali, assim, com aquela característica de um italiano, com olho claro. Cara, ele é italiano muçulmano? Ele morou na Itália por 8 meses, e ele tem muita cara de italiano. As pessoas, quando olham pra ele, perguntam, nossa, você é italiano? Daí, não, eu sou libanês, ele fala, né? Porque a cara de libanês não é muito visível, né? E daí, tipo, é muito legal isso, porque, cara, foi exatamente… Até nos detalhes. Nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Nos detalhes, gente. E aí, quando você compartilhou tudo isso, o casamento foi rápido, se a gente for olhar numa cultura brasileira. Foi rápido. Mas foi assim…
o casamento do ano, gente. Foi compartilhado em vários portais internacionais. Assim, é um dos meus vídeos mais vistos do meu TikTok. Sério? Inclusive, eu ganhei muita seguidora por conta desse vídeo. Porque, gente, a história foi o seguinte. Eu tinha 2 casamentos no mesmo final de semana. Uma amiga, a Mariam, árabe, com casamento em São Paulo, no sábado à noite. E o outro casamento era na Bahia, no domingo, ao meio-dia. Então, assim, a única opção era não dormir. Então, eu fiz um vlog contando todo o processo, né? E isso é muito legal, gente, porque isso tira um pouco dessa questão de que as pessoas precisam te ver sempre fazendo o seu trabalho mais sério pra você vender um trabalho sério. Eu vendi 2 mentorias por causa desse vídeo, que elas começaram a me seguir por causa desse vídeo. E era um vídeo, assim, super pessoal, que eu tava compartilhando ali no Prestigiar Minhas Amigas. E aí, eu me arrumei sozinha, obviamente, porque não dava tempo de fazer produção. Mas o casamento da Mária virou assunto, assim, porque era muitos convidados. E aí, eu quero que você conte um pouco sobre isso. Gente. Porque era toda a população árabe do Brasil. Como foi isso, amiga? Gente, cara, é bizarro, né? Quando a gente para pra pensar. Normalmente, casamento árabe já tem bastante gente. Um casamento árabe pequeno, pra você ter noção, tipo, pequeno mesmo, é de 300 pessoas. Tá? Isso é um casamento pequeno. Bem íntimo, né? Bem Só íntimo. próximos. Só pros próximos. Então, assim, normalmente, o casamento árabe é pros pais da noiva, pros pais do noivo. Porque é aquela coisa de, criei meus filhos e agora eles vão seguir o caminho deles. Então, a festa, de certa forma, também é pros pais. Uhum. Eles que chamam a maioria das pessoas, então… Pensa, meu pai convidando os amigos dele, a minha mãe, as amigas dela, os meus sogros, né? Cada um o deles. E eu também com os meus amigos, sabe? E os amigos do Ali, é muita gente. E Exato. sempre é aquela coisa de família. E a família árabe não é pequena, né? Não. É de 5 a 7 convidados por família, normalmente. É muita gente. Então, acaba ficando um casamento. Foram quantos no total? Foram 1.200 convidados. 1.200. Nossa, gente, era gigantesco e foi demais, assim. E aí eu queria saber como foi isso, porque aí, obviamente, a gente meio que ocupa, né, usa esse espaço da nossa vida pra trazer conteúdo. E você registrou muitas das etapas, assim. Isso teve uma repercussão profissional positiva pra você? Olha, tudo que eu compartilhei foi o que eu acho que não ia causar algum spoiler que eu não gostaria de ter. Uhum. Então, por exemplo, eu não falei nada sobre o vestido em si, nada sobre o local e nem a decoração antes do casamento. Eu falei mais depois. Então, o que sobrou mesmo foram os docinhos. Sim. E eu acho que profissionalmente falando, me posicionou de uma outra forma. Entendeu? Então, o casamento, ele dá uma visão da pessoa, de uma mulher mais madura. Sim. Que agora ela é dona do próprio lar. E, enfim, acho que… Abre pra novos nichos também, Exatamente. né? E eu acho que, realmente, foi isso que aconteceu. Então, eu vou até falar agora, né? Se você vai casar, é influenciadora… Não faça parcerias no casamento. Eu não fiz parcerias porque eu acho que um casamento é um negócio muito único e tem que estar tudo muito bem elaborado. A não ser que seja alguém que você já contrataria de qualquer maneira. Né? Eu acho que sim. Mas assim, quando uma pessoa vai fazer uma festa, vai casar… Tudo tem que ser muito perfeito, né? Uhum. Então, às vezes, quando tem alguma parceria no meio, pode atrapalhar um pouco o teu caminho, ou até mesmo o dia que é pra ser seu, entendeu? Ao invés de ser um dia profissional. Etc, né? Exatamente. Então, eu não tinha entregas no dia, Você só sabe? tinha que viver. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro de absolutamente tudo e foi o melhor dia da minha vida. Então, no caso, você não monetizou no casamento, mas a longo prazo, você acho que ganhou seguidores. Com certeza. Em vários lugares, né? Exatamente. Assim, isso que você falou. Então, eu não fechei parcerias. Então, o casamento em si, eu nem tava tão aberta pra isso. Mas me posicionou de uma forma muito legal. Vantajosa, então, né? Muito vantajosa. Mostrando o casamento árabe, que é um evento muito visto pelo mundo todo. Eu saí até na página Lebanese Weddings, que é a maior página de casamentos libaneses que tem. Nossa, foi muito legal. Eu surtei no dia. E me posicionou de uma forma exatamente o que eu esperava, sabe? Uma outra fase de uma nova mulher, vamos dizer assim, né? Total. Agora, na hora de se arrumar, é aquele get ready que a gente já tá acostumada. Tem muito espaço pra isso. Eu lembro que a Nina Secrets, ela fez no casamento dela uma collab com a MAC de batom. Não sei se você acompanhou nessa fase, assim. Todo mundo surtou, porque era o nude perfeito. Todas as noivas queriam usar. E ela usou esse momento pontual. Ela deixou, obviamente, acho que tudo preparado. E ela mesma se maquiou. Nossa. Teve algum momento marcante do seu casamento que você conseguiu trazer uma marca que você amava? Teve um momento, sim, que foi uma marca que…
eu olho pra marca, assim, eu acho que é muito a minha cara. E eu consegui trazer que a Kayali é uma marca de perfumes árabe. E é chiquérrima. Eu tô usando hoje, inclusive. Que eu te falei, já falei 3 vezes que ela tá cheirosa. Eu uso todo dia. E eu consegui trazer na hora de me preparar mesmo, sabe? No backstage, assim, na hora de se arrumar, do making off. E eu já tava perdida em que perfume eu ia usar pro casamento. Porque todo mundo falava, você tem que escolher o perfume que vai ser registrado, não sei o quê. E eu não sabia qual usar. Daí eu fiquei pensando, cara, por que né, eu não vou pra Kayali, que é uma marca que eu já uso, que já faz parte da minha vida. Já é sua essência, né? Já é minha essência. Mas aí a gente tem uma linha tênue, que era o que a gente tava falando também sobre esse momento. Eu acho que tem muita gente que começa como influenciadora e fica um pouco perdida de quanto mostrar sobre a sua vida pessoal. Eu acho que hoje a gente chegou no momento que se você quiser não se expor e escolher um nicho, você consegue. Você consegue não compartilhar sobre sua vida. É óbvio que é mais difícil você construir conexão de comunidade com pessoas assim. Bom, e baseado nisso que a gente tá falando de casamento, você acha que tem uma linha… Eu considero que tem uma linha tênue entre não transformar a sua vida num reality show, porque muita influenciadora entra nessa, né? Sim. De transformar até um casamento, um divórcio, uma briga, um filho em motivo para ter mais engajamento e transformar isso realmente no seu nicho, sendo que eu acredito que com a comunidade que a gente constrói hoje, a gente consegue expor quase zero a nossa vida se quiser e focar em um nicho. Como que você vê isso no mercado hoje? Eu acho que criar um personagem que não faz parte de quem você é muito delicado. E eu acho que pode ser até um tiro no pé. Porque você começa a criar uma história que não é sua, né? E pra gerar essa identificação e criar uma comunidade, acaba ficando mais desafiador. Exato. E eu acho que você que coloca o limite nas coisas que você quer mostrar, que você quer falar, os pontos que você quer trazer. É você que coloca o limite. Não é porque fulana pediu pra você comentar de alguma coisa que você vai comentar. Você não precisa ter assunto pra tudo, entendeu? Eu acho que esse é o principal. Eu vejo muito isso, que às vezes as pessoas foram pra internet em busca de liberdade e aí elas acabam escravas da própria audiência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso simplesmente pela nossa saúde mental, né? Que é também não virar escrava das empresas, né? Tipo, no sentido de ter vários chefes ao mesmo tempo, então perder a liberdade, mas também das próprias seguidoras, né? Com certeza. Bom, o que a gente não falou ainda? Já falamos do seu casamento, já falamos da sua vida pessoal, mas eu queria saber alguma parte da sua vida que você já decidiu que nunca vai pras câmeras. O que você jamais Ai, meu Deus do céu. Ai, não sei. Não sabe? Você acha que tudo? Quando você for mãe, você vai expor seu bebê? Eu já pensei muito nisso, tá? Mas eu acho que no começo não. Não? Acho que não. Preservar um pouco esse momento. Cara, assim, a Mariam de hoje não tá falando pela Mariam que vai ser quando eu tiver filhos. Eu não me comprometo. Eu não me comprometo. Sei lá, 2 meses. Não me comprometo, gente. Olha, eu mudo de ideia várias vezes, tá? E eu não tô nem aí. Eu sou hipócrita mesmo. Pagar a língua. Ah, e isso é legal pra quem cria conteúdo, porque a gente precisa se reinventar muito. Exato. Até eu acho legal isso pra quem tá há muitos anos, né? Como, às vezes, sei lá, uma pessoa viralizou no TikTok, como você tava contando, na pandemia, e não conseguiu manter a audiência. Então, essa coisa da comunidade é a coisa mais importante. E, às vezes, a gente ir contando essa história de mudei de ideia, mudei de… Sabe? As coisas mudaram e as pessoas têm vão medo entendendo. disso, né? Tem muita influenciadora que tem medo de mudar de ideia. E eu acho que mudar faz parte. Mudar faz parte do seu crescimento, sabe? Tá tudo bem você mudar de ideia. Mas eu diria, hoje, eu diria que eu não iria expor. Não iria expor. Ai, legal. Bom, a gente tava falando das primas, né? Mas tem um meme que fala assim das primas no domingo. Não sei se você já viu. Que é quando você tá no almoço de domingo e aí a sua mãe começa a te comparar com aquela prima bem-sucedida. Então você, definitivamente, é a prima que ninguém quer ter. Porque você já abriu empresa cedo, já casou cedo, tipo, você tá com a vida resolvida. Quantos anos você tá agora, amiga? Tô com 24. 24 24 E a diva já fez tudo. Eu amo. Fala, né? Ai, eu adoro. Mas aí, falando do Albs, que a gente entrou um pouco nisso da construção de comunidade pra falar da empresa, a gente vê hoje que a empreendedora influente que cria conteúdo, ela entra muito como rosto do seu negócio. Sim. Você
como que você vê isso a longo prazo também? Porque eu acho que as pessoas têm medo disso, do negócio ficar dependente da sua imagem. Como que você faz um mix de equilíbrio nas abordagens de marketing para você ser influenciadora do seu negócio, mas ao mesmo tempo ele ter ações que não dependam sempre de você? Eu vi que vocês estavam viajando, aproveitando também. Então, esse é um ponto que no início, assim que a gente lançou, eu tinha muito medo. Eu não queria que minha marca, que meu rosto fosse 100%… Fosse tipo Alves da Mária. Isso, linkado à marca. Só que, inclusive, quando a gente lançou, a gente não divulgou, assim, do tipo, eu abri uma marca. Não, inclusive teve gente que achou que eu tava fazendo só uma publicidade, que era uma parceria com uma outra marca, né? E quando eu trouxe isso, realmente, do tipo, eu que abri um fast food, o do Oriente Médio, aí que viralizou ainda mais. Então, assim que as pessoas, elas confiavam já no meu conteúdo, no que eu indicava. E agora, com uma comida árabe, sabe, que é minha, elas vão confiar. Então, foi aí que teve mais aquele boom. E é isso que a gente tava falando, gente, de falar sobre o assunto há muito tempo. Não quer dizer que ela falou sobre abrir um delivery árabe por muito tempo. Ela só abriu algo que era uma extensão dela. Exato. Então, assim, a mesma coisa da DVL. Eu não fiquei muito tempo falando que eu iria abrir uma marca ou dando dicas de look fitness. Eu simplesmente sempre usei looks fitness e tinha algumas reclamações, algumas coisas que as pessoas também tinham. E eu falei, gente, eu vou construir algo que solucione isso e eu venho com a marca. Então é ter a ver, né, com o que você já vive, não necessariamente é uma coisa que você tenha feito planejado, né? Não, tem que fazer parte do seu estilo de vida já, vamos dizer assim. E aí a questão da marca, você acha que hoje é mais, se fosse escolher só uma, você focaria em TikTok ou Instagram? Pro Alves. Pro Alves? Cara, é difícil essa pergunta, tá? Porque são plataformas diferentes, com objetivos diferentes. O TikTok, ele é bom pra dar aquela visibilidade, né? Pra dar aquele boom inicial. Mas o que vai criar uma comunidade é o Instagram. Que vai criar aquela pessoa de acompanhar sempre. Então, eu diria que no Instagram, sabia? Hoje pra mim, a DVL, ela precisa muito do Instagram pra efetuar a venda. Né? O TikTok ainda é difícil. Por mais que hoje tenha o TikTok Shop, a concorrência lá é muito grande. É verdade. Então, o Instagram, a gente mantém uma comunidade mais ativa mesmo. Mas assim, independente de uma ou outra, quem não estiver em nenhuma das duas, o que vai acontecer, amiga? Vai ficar pra trás. Já tá pra trás, Já tá, né? Já tá atrasado, assim, anos-luz. E se você fosse aconselhar alguma prima, alguma influ que está aqui nos escutando e quer realmente começar nessa carreira, seja para ser uma empreendedora influente ou uma blogueira propriamente dita, ela precisa criar conteúdo. Qual conselho você daria nas plataformas de hoje, já que você está super inteirada por conta dos seus negócios? Eu diria pra começar pelo TikTok. Alguém que nunca criou conteúdo, começa pelo TikTok. Erra, tenta de novo. Esse é o principal… É por onde eu sempre falo para as pessoas começarem, porque é ali que você vai ser visto. E é uma área primeiro. de teste, né? Uma área de teste. Pode postar muito. Você pode postar muito, pode errar várias vezes. E ninguém vai olhar e falar, nossa, fulana errou aqui. Até porque se seu vídeo não chegar em ninguém vai ver. Exatamente. Ninguém fica abrindo seu feed, entendeu? Pra ver. Todo mundo fica no For You, então vai passar batido. E eu acho que hoje também ajuda, porque antes eu ficava muito insegura de como criar um cronograma, um processo que fizesse sentido. E a IA tem ajudado muito isso, né? Vocês têm usado muito inteligência artificial no marketing de vocês, criação de conteúdo? Eu uso bastante. Eu acho que você criar uma persona no aplicativo, né, na plataforma, pra ter um pouco de como você pensa, te ajuda a criar ainda mais conteúdo de uma forma mais leve. Eu acho que às vezes você não pode se perder aí no meio, né? Às vezes fazer como se fosse uma outra pessoa criando conteúdo. Não. Mas é uma ótima forma, a IA tá sendo maravilhosa pra desenvolver mais roteiros de uma forma mais estratégica. E, óbvio, com o objetivo que você dá pra ele, né? Sim. E você acha que as influenciadoras vão acabar por conta da IA? Eu acho que não. De verdade, eu acho que não. Eu acho que a IA, ela veio pra somar, não pra eliminar quem já tá lá, entendeu? É óbvio, quem não sabe como usar de uma forma estratégica vai ficar pra trás. Mas se você é aquela influenciadora que sabe como aproveitar essa vantagem, você vai… Uma ferramenta, né? Essa ferramenta, você vai explodir.
Legal. E aproveitando a sua audiência aqui no podcast, se você tá aqui prestigiando o InfluCast, provavelmente você é uma criadora, uma empreendedora que quer ser mais influente e se não quer ainda, deveria pensar sobre isso. Entre tudo que a gente discute aqui, uma ótima oportunidade é você ter uma equipe profissional e um espaço como esse que eu tô para produzir o seu podcast ou a área de conteúdo que você preferir. A gente tem aqui esse estúdio que tá no formato nativo, mas também tem as opções de como a gente grava, mais descontraída, na cama, para quem também tá acompanhando aí como ouvinte, pode ver depois em vídeo o nosso podcast no YouTube. É uma produção de Housecast e você pode ter a sua também clicando aqui no QR Code e tem desconto Influ10 para ter uma oportunidade ainda melhor. E tem um conteúdo que tá bombando muito nas redes e que eu queria ver pra gente já fazer aqui juntas. Ai, meu Deus. Um taste test do Alves. Ai, vamos, bora. Eu topo. Vamos pegar a sacolinha aqui. Gente, eu tava ansiosa por esse momento, tá? Na verdade, eu convidei ela pra trazer Alves. Adorei. Puro interesse. Olha essa cola que a gente tem de Alves aqui, gente. Nossa, acho que tem pra incluir toda aqui. Ai, eu trouxe pra todo mundo. Ó, homem tem muito mais, tá? Gente, vamos fazer o unboxing. Ai, você não microfone. Gente, vamos fazer um unboxing. Ó, essa identidade visual ficou demais. Ficou linda. É um camelo, gente, com escrito Albis. Só que ele parece uma coisa de programação, né? Pra ser mais moderno. Cada letrinha que forma Albis é pra fazer referências à areia do deserto que tem no Oriente Médio. Ai, meu Deus. Muito legal, né? Essa é de Nutella? Essa é de Nutella. Esfirra de Nutella. Sim, minha filha, tem a estrela. A estrela está aqui. Ai, é de Dubai? É, eu Ai, bah. Gente, essa é perfeita, perfeita, assim. Sabe aquele momento que você tá à noite e aí você quer um docinho e aí você pede isso aqui crocante na sua casa? É bizarro. É assim, um momento feliz da sua semana. Bom, aqui tem Batatinha com zatar. Aham. O que é o zatar, amiga? É um tempero árabe, né? Isso, zatar, zatar a gente fala. Zatar? Ah, já Isso, falei errado. não, é um tempero árabe, é um mix, né, de especiarias. De queijo, mix de especiarias. E aí vocês montam, assim, cada lugar tem o seu ou é meio que… Não, é um… é um Tipo assim, o fixo? zatar, Gente. Tá, peraí. Me ajuda aqui a abrir, gente. Que tem muitos. Tem muitos molhos. Molho tahine, molho Albis, molho de alho. Ó, tem os bites. Puxa aqui, amiga, pra mim. Gente, essa cama tá linda. Né? Fazer uma foto. A minha esfirra favorita, que é a de carne. Nossa, essa cama tá muito bonita. Olha isso! Não, eu vou ter que divulgar agora para as convidadas do podcast sempre assim. Quero ver quem não vai vir. Então, vamos Aqui tem comprar mais, pela viu, gente? barriga. Ó, Aí eu queria uma falafel. batatinha. Pedi falafel, batatinha e o chicken pop. Amei. Gente, vamos provar. Olha isso, a batatinha com tempero. Dá pra escutar? Uhum, perfeita. Não, eu venho no delivery assim, gente. Só que chega, quando você pede em casa, vem muito rapidinho na minha casa. Bem quentinho, Então, né? com centro de distribuição novo, né? Uhum. A gente abriu na Chácara Flora. Então entrega pra mais lugares. Mais ainda agora. lugares. Pessoal que tá ouvindo, a gente está fazendo um taste test aqui da marca da Mariam. Depois vocês conferem no YouTube esse episódio na íntegra. E assim, gente, o que eu observei, assim, cada viagem que você faz ou cada novidade que você traz, sempre tem um ponto, né, de referência. E você trouxe esse chocolate de Dubai que já tava viralizado, mas assim, era uma coisa que você já conhecia, porque no Brasil é novo, né? O sabor Dubai, né, que é aquele pistache com chocolate, já tava viralizando. Só que não tinha chegado no Brasil ainda do jeito que… De uma forma diferente, moderna, né? E o Kadaif, que é esse crocantezinho… Ai, você tem que morder pra fazer esse barulho, tá? Ai, gente, O eu vou fazer Kadaif. esse esforço. Ó, escutem, gente.
O Kadaif é uma massa Dá pra ouvir? que a gente usa muito em doces árabes. E daí a gente trouxe Maravilhoso. de uma forma diferente nessa esfirra. Que foi assim, nossa, essa esfirra é o best-seller nosso. É A um dos esfirra meus do Dubai. doces favoritos. Jura? Tipo, da vida, não de esfirra. Ai, adorei saber, gente. Uhum. É uma delícia. Cara, nada bate essa, sério. Eu só trouxe a de Nutella porque vai que alguém não gosta de pistache, mas é muito difícil não gostar dessa esfirra. Exato. Eu tô me sentindo tipo numa girls night, assim, Ai, noite de adorei. pijama. Inclusive porque a gente tá aqui na House, que é um espaço super gostoso, gente. Se você vem pra São Paulo, você pode se hospedar aqui. A gente tá como se fosse o prédio da sua família, amiga. Podia Ai, todo mundo se gente. hospedar aqui, que todo mundo mora no mesmo prédio, né? É verdade. Então são prédios pela cidade que tem, assim, academia. Tudo é muito prático. E agora a gente tem o Housecast aqui, que é essa estrutura de estúdio que você pode criar seus conteúdos. Então, tá perfeito aqui. Eu tô me sentindo em casa. Eu também, eu amei. Eu amei. Bom, vamos pra última parte do nosso podcast, último bloco, que é o bate-bola. Nós temos uma colinha aqui pra me ajudar. Bate-bola. Bate-bola não dá tempo de pensar, amiga. É sem cortes, é Ai, sem meu Deus. tudo que vier na sua cabeça. Tô nervosa. Meu Deus. Não, eu vou te pegar assim, vai ser polêmico, tá? Ah, não. Uma marca. Calma, não, para. Gente, eu sou péssima nisso, tá? Uma marca. Kayali. Árabe ou brasileiro? Árabe. TikTok ou Instagram? TikTok. Empresária ou influenciadora? A empresária. Mostrar ou guardar? Guardar. Casamento ou carreira? Putz, grila. Vou falar casamento, porque a carreira, o marido também depois lida com isso. Exato, ele que lute, amor. Ele que lute. Uma coisa que você nunca abriria mão na sua rotina. Na minha rotina, eu não abriria a mão de fazer o que eu faço hoje mesmo, de treinar e de seguir os meus sonhos. Uma coisa que você excluiria do mercado de influência hoje. Não queria mais que Excluiria? existisse. Nossa, uma coisa? Não entendi essa pergunta. Por exemplo, eu, excluiria o pagamento em 120 dias. Nossa, eu tenho meu voto nesse também, tá? Tenho meu voto. Vou colocar como candidata. Um sonho ainda não realizado. Vou falar, Ai, gente, não sei. Eu não sei se eu falo. É que eu não gosto de falar muito. Não quer falar antes de realizar? Tem superstição? Não. Então, um sonho que você já realizou. Um sonho que eu já realizei casar. Casar. E pra finalizar, se você pudesse definir em uma palavra a sua carreira como influenciadora. Eu acho que é um meio. Não sei se Meio. essa é uma palavra, mas acho que é um meio da onde eu quero chegar. Legal, um caminho, né? Um caminho, isso. E eu acho essa é que a pode palavra ser certa. pra muita gente. Eu acho Com isso muito certeza. legal. A gente vê assim como pessoas transformaram as suas vidas com a internet. E isso virou meio que um propósito pra mim, porque eu sei que eu não seria metade do que eu sou hoje com outras carreiras, né? Pra quem me segue em outras redes sabe que eu fiz direito. Então, assim, eu tava tentando me encontrar em outras maneiras, mas eu sempre quis muito. E a internet, ela possibilita que pessoas que às vezes não têm acesso a algo maior, né? Tem acesso a uma carreira de sucesso, com portas abertas. E a escola veio muito pra isso, sabe, amiga? Tipo, democratizar esse aprendizado. Como você fez na consultoria, aquela vez de realmente abrir os olhos das pessoas e inspirar elas a fazerem mais e fazerem melhor e conquistarem o seu caminho, o seu meio, independente de pra onde seja, mais rápido, né? Por meio da influência. Com certeza. E você é uma grande referência pra gente. Tô muito feliz que você veio aqui. Fiquei muito feliz também. Quero saber o que você Eu achou. amei, foi uma honra participar desse podcast, conversar um pouquinho sobre mim, falar um pouco do que a gente pensa, né, e do que a gente acredita. Eu acho que isso é o principal, principalmente pra quem tá começando. Eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito feliz que seja o primeiro de muitos. Com certeza. É isso, gente. Eu queria agradecer a House, que está recebendo a gente aqui, a Housecast, que fez nossa produção, e a Albis, pelo nosso lanche de milhões. Agora a gente vai se deliciar por aqui, Ai, eu vou. quando, por trás das câmeras. Um beijo, obrigada pela audiência. Sigam a Escola de Influenciadoras e acessem todos os nossos produtos pelo QR Code. Beijo! Tchauzinho.